Como é que eu consigo empreender sem conhecer tanto tecnologia, empreender numa startup? Primeiro, a startup, ela não necessariamente é uma empresa que usa tecnologia. A startup é uma empresa que possui base tecnológica, isso sim. A startup, ela precisa ter uma base tecnológica, tá? Ter o tech, né, por trás disso. Mas o empreendedor não necessariamente ele é obrigado a saber de tecnologia. O empreendedor, ele precisa saber de negócio, porque o empreendedor ele tem que montar o quê? Ele tem que montar um negócio, tá? É esse o direcionamento. Se você souber de tecnologia, melhor, mas e se você não sabe nada de tecnologia? Ainda assim é possível empreender, porque o importante é que você entenda de negócio. E mais, nem toda empresa que usa tecnologia é uma startup. Por exemplo, eu posso ter uma pizzaria de bairro que tem um sistema integrado, que tem lá, na hora que toca o telefone, aparece os dados do cliente, aquela coisa toda, né? Ou manda pelo aplicativo, né? Aquela coisa toda, mas a pizzaria, ela definitivamente não é uma empresa, não é uma startup, ela não é uma empresa de base tecnológica, ela apenas utiliza a tecnologia. Então, a empresa entender que uma startup é uma empresa de base tecnológica e que utiliza a tecnologia para se transformar numa startup, porque ela atende a alguns critérios. Ela atende aos critérios da escalabilidade, ou seja, ela cresce muito mais do que precisa de investimentos em ativos. Ela tem uma pegada de velocidade, uma pegada de cultura, uma cultura mais ágil, uma cultura mais rápida, uma velocidade mais acelerada dos negócios. Então entenda que, ainda que você não conheça a tecnologia, se você conhece de negócio, se você tem agilidade, está com sangue nos olhos, né? Então você consegue sim direcionar os investimentos para uma startup, você consegue sim, tá? Então agora, o que é que configura uma startup e mais, qual é o nível tecnológico que se refere? Porque a gente precisa entender que você tem diferentes níveis de tecnologia. Por exemplo, uma loja virtual, ela pode não ser startup, começa por aí. Por exemplo, eu tenho uma loja virtual que eu vendo lá pães de mel. Definitivamente está longe de ser startup. Você apenas tem uma loja virtual para o seu negócio tradicional. Agora, por exemplo, uma loja virtual que venda, por exemplo, serviços de apoio ou alguma coisa que permita escalabilidade. Se é uma loja virtual, provavelmente a tecnologia que esteja envolvida nessa loja seja mais amena, vamos colocar assim. Tudo é tecnologia, mas a gente não vai considerar aquilo chamado Deep Science, ou seja, aquela tecnologia mais profunda, mais complexa, que exige um nível de complexidade tecnológica mais ampla. Então, entenda que tem diferentes níveis de tecnologia, diferentes maturidades de tecnologia. Por exemplo, se a sua tecnologia, você está se limitando apenas a um programa, a um aplicativo, a um site, essa tecnologia você pode ficar tranquilo que você vai alcançar funcionalidades que vão te atender, tá? É importante deixar claro. Agora, por exemplo, você está falando de uma tecnologia que envolve uma estrutura molecular de um produto, um princípio ativo. Você está falando de uma tecnologia que envolve, né, um conhecimento mais específico, um uso de um equipamento mais específico, aí sim é um pouco mais complexa, de fato é mais complexa, depende mais do conhecimento tecnológico, mas ainda assim, a gente consegue buscar meios para conseguir empreender mesmo que você não conheça. Ou seja, mesmo que você não saiba de tecnologia, você pode empreender na startup. E eu digo que, por exemplo, até comigo isso acontece. Eu sou professor Lauto, eu sou um professor de gestão, eu sou um professor de negócio, eu sou um empreendedor voltado para gestão, eu sou um empreendedor voltado para negócio. Eu conheço de negócio, conheço de processos, conheço de procedimentos, fluxos, vendas. Eu não sou uma pessoa técnica, eu não conheço de tecnologia, ou seja, conhecer eu até conheço, mas eu não sou aquele indivíduo que faz a programação das linhas de comando de um aplicativo, de um software. Eu não entendo nada disso. E ainda assim,
eu empreendo no ambiente de startups. Por quê? Porque o meu foco é o foco da gestão. O que você precisa fazer? Você precisa ter esse foco em gestão, certo? Então, é esse o principal ponto. Eu até dou exemplos de negócios tradicionais. Você não precisa ser um advogado para ser dono de um escritório de advocacia. O que você precisa? Você precisa ter um advogado para assinar os seus documentos. Você não precisa ser contador para ser dono de um escritório de contabilidade. O que você precisa? Você precisa de um contador para assinar os documentos contábeis. Você não precisa ser médico para ser dono de um hospital. Você precisa ser um cara de gestão. O que vai acontecer é que você vai precisar de médicos para botar a mão no paciente, isso sim. Mas como dono do hospital você pode ser, não tem problema, nada impede que você seja. Não tem nenhuma legislação específica que você seja. O que você não pode você é médico? Não, não é médico? Você não pode botar a mão no paciente, simples assim, mas controlar, contratar médicos, estabelecer horários, fluxos, verificar quais são os serviços que são oferecidos, estrutura de compras, locação do prédio, estrutura logística, tudo isso você pode fazer. Então, o importante é que o dono do negócio, o gestor, ele precisa entender de gestão, precisa entender de negócio, ele não necessariamente precisa entender dos aspectos técnicos. O que você puder entender, melhor ainda. Naturalmente, se tem o exemplo de um hospital, é óbvio que um hospital existe uma tendência que médicos se tornem gestores de hospital, mas não porque é uma obrigatoriedade, é porque eles conhecem o ambiente, eles se sentem mais confortáveis nesse ambiente. E é por isso que, por exemplo, advogados costumam ser proprietários dos escritórios de advocacia, mas não porque seja uma obrigatoriedade, é porque eles estão acostumados com o ambiente, eles sabem o que precisa ser feito. Então, é importante a gente entender que você, como gestor, você precisa saber de gestão e saber o que precisa ser feito. As questões técnicas podem ser delegadas.